Comunicação saudável entre pais e filhos. Eu já começo logo a rir, porque o negócio vai ser interessante. Vai ser bem interessante. Fico alegre com os que estão aqui. E fico triste com aqueles que vão perder. Não é porque é uma palestra feita por nós, não. É porque vão ver na prática o quanto isso aqui vai ser importante para o nosso dia a dia. Tem sido desafiador na minha vida. Eu tenho aprendido muito. Depois que eu comecei a entender mais o poder da comunicação e a importância dela para o nosso dia a dia, eu não consigo mais enxergar a comunicação apenas com soltar palavras ou apenas dizer o que penso. A gente costuma sempre dizer que tem duas coisas bem importantes, né? Sinceridade e sincericida. O irmão sabe, alguém sabe aí a diferença disso? Aquele que busca sinceridade e aquele que é um sincericida. Tudo que termina em cida, ele quer dizer que é um crime, ou é um atentado, né? Homicida, suicida, ou seja, mata. Então tem muita gente que está sendo muito mais sincericida do que sincero. E isso mediante a forma como a gente se comunica. Então não é porque eu estou sendo sincero que eu estou sendo coerente e vou realmente atingir aquela pessoa com a forma agradável. Às vezes nós estamos sendo muito mais sincericidas, ou seja, palavras que matam, do que palavras que edificam. E a própria palavra de Deus fala sobre isso, né? Que da nossa boca não saem palavras torpes, ou seja, aquilo que vem para machucar, para maltratar, para denegrir, para ferir, mas que venham palavras de vida eterna, palavras de amor, de mansidão, de paz, de desenvolvimento, crescimento. E isso, tudo isso, diante da comunicação, ela pode ser, como diz um matuto, né? Uma faca de dois legumes. Ela pode partir para um lado como partir para o outro. A mesma palavra, ela tem o poder de edificar. A mesma palavra, ela tem o poder, eu não estou me referindo à Bíblia, tá, gente? Eu estou dizendo que a comunicação, ela tem o poder de edificar, como também tem o poder de matar. É tanto que aquela pessoa que, porventura, num tom de brincadeira, o cara diz, eu estou querendo me matar. Ele diz, pois faça. Se a pessoa fizer, você vai responder por esse crime. Ah, mas eu não tinha intenção disso. Mas a sua palavra motivou a ele a cometer. Então você é copartícipo daquele crime. Então veja o teor e a responsabilidade daquilo que você fala. Então vejam só. A comunicação, ela precisa ter uma comunicação saudável entre os pais e os filhos. E lá embaixo, não sei se está dando para ver, pai, nosso primeiro e melhor amigo. Será que estamos sendo isso para os nossos filhos? Será que de fato eu estou realmente sendo um pai que o meu filho enxerga em mim o melhor amigo? Não faça certos tipos de pergunta para o seu filho se você não estiver preparado para ouvir a resposta. Porque talvez você vai se decepcionar. Talvez ele diga, meu melhor amigo é fulano de tal. E você vai ficar triste porque você esperava que ele dissesse que fosse você. Então, alguma coisa está errada nisso aí, né? Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais. Vamos lá? Conhecendo esse contexto, mas o que é a comunicação? Primeiro eu preciso que a gente entenda, de fato, em poucas palavras, mas a gente entenda o que é a comunicação. No processo comunicativo, estão presentes os elementos da comunicação que são 6. Antigamente, a comunicação ela se resumia em 3. Hoje já se estende a mais. É o emissor, código, mensagem, canal, receptor e referente. No que diz, a gente vai ver aí no próximo slide, por favor, bem direitinho o que é os elementos da comunicação. Veja lá. Canal é o meio no qual eu me comunico. É o canal. O canal é o meio no qual a gente se comunica. E nesse canal ele vai ter a linguagem, a mensagem, vai ter ruídos e referência, que é o que a gente chama de contexto. Então, irmãos, vamos agora analisar o seguinte. Como é que a gente faz para se comunicar com os nossos filhos? Simplesmente a gente abre a boca e fala. Não é verdade? Será que só isso é o suficiente hoje para ter uma boa comunicação com os nossos filhos?
ou com as nossas esposas, ou com aquele que a gente quer se comunicar, será que somente isso é o suficiente? A gente tem que entender que, veja só, canal é um meio de comunicação. Eu posso me comunicar por palavra, digitando, por gestos, qualquer meio que eu faça com que haja uma comunicação, ali se torna um canal de comunicação. Então, às vezes, o que é que atrapalha na nossa comunicação? Talvez você está querendo se comunicar de uma maneira, mas o canal que você está utilizando, ele não está sendo eficaz. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, só enquanto eu falo a respeito o emissor. É aquele que está produzindo a comunicação. O que eu estou sendo agora é o emissor. Vocês estão tendo a possibilidade de ser o ouvinte ou o interlocutor não, o receptor. E o som, as imagens estão sendo os canais de comunicação. Talvez se eu só falasse e não mostrasse alguma coisa, a minha comunicação não teria sido mais assertiva com os irmãos. Por quê? Eu estou com uma certa dificuldade de expressar o que eu estou falando para que os irmãos entendam. Então, de maneira essa que, geralmente, quando a gente fala, vamos primeiro passar para os filhos. Depois, é lógico que os irmãos vão perceber que isso se estende para toda a comunicação da nossa vida. Mas digamos que eu falo para o meu filho, faça assim, assim, assim. E ele diz, não, pai, eu não entendi não. Meu amigo, você não está me entendendo não. Você não está entendendo não. De quem é a culpa? Me diga, vamos ser sinceros. De quem é a culpa do menino não estar entendendo o que você está falando? Hein, Renato? De quem é a culpa? Ora, não sou eu que estou falando. Se o meu filho não está entendendo, eu ainda vou culpar ele? Você não está entendendo o que eu estou dizendo, rapaz? Tá. Então de quem é a culpa? Minha. Sou eu que não estou sabendo expressar o suficiente, não estou utilizando os caminhos mais assertivos para que o meu filho entenda o que eu estou falando. E quantas vezes a gente culpa a criança de não entender? A criança, o jovem, a esposa. Você não está entendendo o que eu estou dizendo, mulher? Eu estou falando isso aqui, não sei quantas vezes você não entendeu ainda. Ora, então isso é uma verdade. Realmente. Um problema você já identificou. Realmente ela não entendeu. Agora o segundo está mais complicado. Você precisa entender que é você que precisa melhorar a comunicação. E não ela que tenta adivinhar a maneira como você quer se comunicar. Então isso é um dos grandes problemas da comunicação hoje atualmente. E a gente sempre fala por falta de uma vírgula ou acréscimo dela, já se geraram guerra. Ou até mesmo uma perda de uma guerra. Olha só que interessante, se a gente colocar assim, não vá perigo à frente. Não vá perigo à frente. A vírgula, ela pode trazer uma conotação de vá que o negócio vai dar certo ou não vá porque vai dar errado. Ou seja, a comunicação, meus irmãos, ela é primordial no nosso dia a dia. Então, a mensagem é o que eu estou falando. Receptor é quem está ouvindo. Mas agora vamos ao segredo. Essa questão canal, hoje a gente tem tido um problema muito grande. Quem aqui tem a facilidade de usar o seu WhatsApp? Ou quem aqui usa WhatsApp? Praticamente todo mundo, né? Hoje em dia, a gente fazendo uma pergunta dessa, pode ter certeza, quem disser assim, não uso, é porque ainda não tem um telefone smart, um smart, né? O smart não, um smartphone mesmo, né? Porque se tiver, caiu já. Eu digo uma pessoa que não utiliza o WhatsApp, meu sogro, porque o dele ainda é aquele tipo lanterninha. Ele não busca outro telefone, o dele é realmente só para se comunicar. E por incrível que pareça, hoje o telefone a gente faz tudo, menos ligação. Não é verdade? Hoje no telefone a gente faz tudo, menos ligar. WhatsApp, aplicativos, a gente faz tudo, menos uma ligação. Eu fico revoltado porque a mulher inventa de ligar. De falar comigo pelo WhatsApp. Aí ela fala, não vê que eu vi a mensagem e ainda fica esperando. Eu digo, meu Deus do céu, não é mais fácil você ligar logo, não? Não é muito mais rápido, não?
fica esperando que eu vá ver a mensagem. Eu digo, então bota esse coitadinho para funcionar, vamos fazer outra coisa. Mas olha que interessante. A comunicação, ela tem um fator que é muito importante no nosso dia a dia. E isso aí que vai fazer a diferença. São as expressões. Eu me comunico não só com palavras, mas o meu tom de voz, ele tem um fator determinante na minha comunicação. A minha expressão facial, ela tem um fator determinante na minha comunicação. E talvez esses dois canais a gente não esteja utilizando de forma mais assertiva quando vai conversar com alguém. Quer um exemplo? Vocês sabem que na comunicação do WhatsApp tem aqueles bonequinhos, né? Aqueles desenhos, um rindo, outro chorando, outro alegre, outro triste, ou chamados emojis, né? O que quer dizer aquilo? Emojis. Tá vendo aí? Exatamente. Expressões emocionais. São as expressões que você está dando à sua comunicação. Quem utiliza ele frequentemente? Me diga aí. Raramente. Raramente se utiliza. Quando muito é só valeu, legal, vai, oi, ei. Mas as expressões, eu me preocupo muito, porque já teve tanto conflito. Quem já teve confusão na comunicação dentro do WhatsApp? Me diga aí. Quem? Todo mundo praticamente, né? Porque você fala uma coisa, mas olha que interessante. Na comunicação ali, ela é escrita. Ela é escrita. E o que está escrito gera emoção? Nunca. O que gera emoção é você falando. A sua comunicação apenas escrito, ela não vai gerar emoção. A não ser que você vá fazer um enredo, vá contar uma história, uma coisa, e aí quem está provocando a emoção é o autor, aliás, é aquele que está recebendo a informação. E olha o risco disso. De acordo com o meu temperamento ou de acordo com as minhas emoções do dia, eu vou interpretar a sua comunicação de uma maneira ou de outra. Consegue entender isso? Então vamos lá. Irmão Germando manda uma mensagem para mim, Neto, vai ser possível tu vir hoje? Aí eu, naquele aperreio, agoniado com alguma coisa que eu estou fazendo, aí para eu tentar responder ele o mais rápido possível, eu vou dizer somente não. Só que o irmão Germando já está chateado porque já aconteceu alguma coisa. Está preocupado com outra coisa. Aí ele vai somente o não de Neto. Ele disse, ixi, como ele foi grosso. Como assim? Como é que ele percebeu isso? Mas é a comunicação. Então, meu estado de espírito também ele vai ser determinante de como eu vou me comunicar. E olha como isso é importante dentro dos nossos lares. Minha avó dizia o seguinte, era bem interessante, né? Eu muito pequeno, então quando minha mãe chegava, eu corria para minha mãe e ia contar tudo que já tinha acontecido durante o dia, né? Mãe, meu irmão fez isso, fez aquilo, bateu não sei o quê, deu em mim, fez... Ou seja, ia fazer um enredo. Minha avó dizia assim, meu filho, deixe sua mãe chegar. A mãe já está aqui, eu já estou falando com ela. Não, deixe sua mãe chegar. Aí eu esperava um pouquinho e ficava sem entender nada do que ela estava dizendo, né? Aí depois eu ia de novo, mas mãe, aconteceu isso, minha mãe... Aí minha avó chegava e disse, meu filho, sua mãe ainda não chegou em casa. Eu digo, e ela não está aqui, vó? Disse, não, é o corpo dela que está aqui. Mas a mente talvez ainda esteja cheia de problema do trabalho. Então deixa ela chegar, tomar um banho, se alimentar, aí ela vai realmente chegar em casa. Aí você vai encher a cabeça dela com os problemas de casa. E quantas vezes isso fazia diferença? Toda. Porque minha mãe já veio com a cabeça quente, estourada, aquela coisa, aí eu ia contar uma besteira que aconteceu, brincava às vezes, apanhava os dois. A culpa é sua e dele. Eu digo, mas foi ele que fez. Mas você é uma velha, era para ter feito. Eu digo, dancei. Mas ia fazer só o bem e fiz o mal a mim mesmo. Então, como é importante a gente entender que, de acordo com o estado de espírito do outro, aquela comunicação ela pode vir a ferir ou não. E não é porque você fez o mal. É porque a forma como o outro está, como receptor, também vai fazer a diferença. Então, nos emojis, hoje eu me preocupo muito em fazer o seguinte, quando eu dou uma resposta e eu vejo que aquela resposta pode ficar dúbia, mas eu estou dando de coração aberto,
eu boto logo uma risada, um emojizinho rindo. Porque, meus irmãos, como isso faz diferença? Mas faz, Neto? Faz. Porque a pessoa que está visualizando, primeiro ela vê o emoji, ou mesmo que seja antes ou depois da mensagem, mas no contexto ela consegue encaixar entre o que está sendo dito e como você está falando de coração ali. Se você está com raiva, se você está feliz, se você está perplexo, se você está triste. Então, as emoções, elas fazem parte da nossa comunicação. E hoje, a gente tem muita dificuldade quanto a isso. Pode falar, Renato. Pode ficar à vontade, meu irmão. Eu gosto de interação. Isso. O interessante, Renato, bem lembrado disso aí, é porque tem pessoas que não sabem disso, né? Aí uma vez, foi bem interessante porque minha esposa estava no trabalho e ela estava no computador lá, o WhatsApp dela, né? E ela veio me responder uma coisa. Aí me respondeu tudo no maiúsculo. Aí eu disse, que brabeza é essa, mulher? Mas brabeza por quê? Eu digo, tu escrevesse tudo no maiúsculo. E o que tem a ver? Eu digo, quando a pessoa escreve no maiúsculo, é porque é um tom de... você está gritando com o outro. E eu vou saber de negócio desse? Olha o risco de canal que eu não sei utilizar. Olha o risco. Talvez você não saiba, mas para quem você está enviando, ele tem conhecimento dessas informações. Ele vai dizer, mas rapaz, Renato foi tão grosseiro comigo, falei tão educadamente, o bicho veio gritando. Como? Eu só escrevi. Será? Ó o risco. Passa aí, por favor. Gente, eu sei que isso aqui é uma ponta do iceberg. Né? Isso é muito importante, Renato. Porque a gente tem que entender uma coisa. Ouvir não é compreender. Eu posso estar ouvindo, mas posso não estar compreendendo. E muitas das vezes, a forma como a gente até mesmo questiona isso, faz com que os nossos filhos, ou a pessoa que está, entre aspas, submisso a nós, nosso empregado, aquela pessoa que está num patamar de você instruir e ela absorver, seja um professor, enfim. Muitas das vezes ele vai fazer a comunicação lagartixa. Você sabe qual é a comunicação lagartixa? Só faz balançar a cabeça, mas não está entendendo nada. Mas com medo, com medo de ser repreendido, ele prefere dizer que compreendeu. Mesmo que com isso pague lá na frente. Porque se ele conseguir dar o chute certo, bom para ele. Mas se ele não compreendeu e na hora da alternativa lá, de tomar a decisão, ele tomou errado, aí vai vir a rebordose. Mas você não disse que entendeu? Entendi, pai, entendi, senhor. Mas aí vai vir os mais. Eu sempre gosto de falar, e aqui no Germano que não me deixa mentir, que lá no Racha eu sempre digo, melhor do que pedir perdão é não precisar pedir. Né? Melhor, olha, é louvável, é lindo você pedir perdão, mas melhor do que isso é você não precisar pedir. E como é que eu faço para não pedir? Não errando. Só tem uma maneira de você não pedir perdão. Lógico, no nosso lado cristão, né? Porque aquele que não é cristão tem a outra maneira. O orgulho, o cara não pede de jeito nenhum. Mas a melhor maneira de você não pedir perdão é você não precisando errar, né? E isso aí é importante. Então vamos lá. Quais são as dores dos pais? Agora vamos lá, vamos entrar. Eu estou feliz porque aqui foi aberto para todos, mas hoje só estão os pais. Então vamos lá. Quais são as dores dos pais? Precisamos, acima de tudo, reconhecermos que somos limitados. E que estamos em outros tempos. Isso é muito importante. A forma que nossos pais nos educaram serve para educar os nossos filhos? O que é que vocês acham? A forma que nossos pais nos educaram serve para nós hoje educar os nossos filhos? Não tem como, gente. Gerações diferentes. E o que é o maior problema disso é que nós
estamos na transição de geração. Isso é o mais complicado. Entre os nossos pais e nós não sofremos a transição de geração. Porque aquilo que os nossos pais, entre aspas, vou dizer essa palavra, curtiam, nós, enquanto crianças, jovens e adolescentes e jovens, curtimos. Mas o que nós curtíamos na nossa infância, adolescência e jovem, não tem nada a ver com o que os nossos filhos vivem. Não faz sentido a gente querer fazer comparações. É a gente querer comparar um carro com um jumento. Dizer, no meu tempo eu andava de jumento, acaba de passar não sei quanto tempo para sair de um canto para o outro. O senhor quer comparar com hoje? Olha o exemplo que aconteceu na minha casa. Eu vou trazer muita referência da minha casa, porque eu aprendi o seguinte. Quando você traz referências de vida, então é incontestáveis. Quando você traz referências de pessoas que você não conhece, então você vai contestar. Porque você, mas será que foi verdade aquela conversa mesmo ou não? Então vou trazer muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu estava conversando uma vez com meu filho, ele estava com uns 10 anos de idade, eu acho que de 9 a 10 anos de idade. Eu achei interessante que eu disse, filho, sai um pouco desse computador. Quando tu não está no computador, tu está no celular, jogando, é aquela coisa. Meu irmão, pelo amor de Deus, vá brincar, vá se divertir. No meu tempo, ele disse, pare, pai. O que foi? No seu tempo não existia celular, não. Nem computador. Eu fiquei morto de vergonha. Eu fiquei morto de vergonha. E eu ainda disse mais, disse, no seu tempo, no muito, era aquele telefone que era uma rodinha, um disco que rodava assim para dizer os números. Acabou comigo. Me voltou para uma realidade que realmente, meu Jesus Cristo. Aí ele disse, hoje é diferente. Isso me deixou, ó, não foi com uma pulga atrás da orelha não, meu irmão. Ficou com um cachorro atrás da orelha, cheio de pulga. Eu disse, rapaz, eu preciso mudar. Eu preciso entender que não é a mesma geração. Eu não posso querer pegar os padrões dos meus pais e tentar aplicar nos meus filhos, porque eles não acompanham essa visão retrógrada. Princípios são imutáveis, não muda. Princípios são divinos, são princípios, não muda. Agora, ferramentas mudam. Quer um exemplo disso? Quem aqui já bateu um prego? Você bate o prego com o quê? Agora, se você tiver um parafuso, você consegue bater com o prego? E arrancar? E vamos fazer agora o inverso? Está lá o parafuso. Aliás, está lá o prego. Pega agora a chave de fenda. Você consegue colocar um pouquinho mais para dentro o prego? Ou tirar um pouquinho mais ele? O que é que a gente tem que entender sobre isso? Para cada problema, sua ferramenta. E a gente quer ser o super-homem de uma ferramenta só e tentar resolver todos os problemas com ela mesma. E a gente tem um ditado militar que diz, para quem só tem um martelo, todo problema vai virar um prego. Ou você bate, ou você arranca. Mas isso não é a nossa necessidade. A nossa necessidade é que tenhamos dentro da nossa caixinha de ferramenta toda ferramenta necessária para resolver aquele problema diferenciado. Então, vê só. O que você poderia fazer de diferente? O que nós poderíamos fazer de diferente? Vamos entender agora, né? A gente vai ver aqui, irmãos, passou um pouquinho, a gente vai ver aqui, mas quais os elementos da comunicação? Vê lá, vamos lá. Primeiro, o emissor, aquele que fala. O emissor pode ser o primeiro elemento da comunicação que inicia o processo comunicativo. Transmite a mensagem. Você tem que primeiro entender. Se é você que está falando, você vai transmitir a mensagem. Essa mensagem ela não pode ter falhas. Essa mensagem ela tem que ser clara. Essa mensagem tem que ser de maneira como é a palavra de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus ela é clara, ela é cristalina. E às vezes a gente quer com meias palavras falar alguma coisa.
e ainda querer que as pessoas entendam com perfeição. A palavra de Deus, do mesmo jeito, se eu levar ela faltando alguma parte, eu não estou sendo um bom comunicador. E principalmente, eu estou deturpando a mensagem. Às vezes, a nossa preguiça de querer primeiro entender como o outro vai receber a mensagem, nos fazem péssimos comunicadores. Às vezes a gente está com aquela preguiça de dizer assim, como meu filho me enxerga? Da maneira como ele me enxerga, a minha comunicação vai ser mais clara ou não para ele. Dá para entender isso? Consegue entender? Que se o seu filho não vê em você lucidez, ele não consegue entender aquilo que você fala. Eu preciso que o meu filho primeiro me entenda como pessoa. Para isso eu tenho que ser aberto. Mostrar que tenho dores, sentimentos, medos, para que ele também entenda que meu pai, ele é normal. Os nossos filhos nos enxergam como super-homens. E às vezes isso fazem com que eles confundam se realmente é aquilo que a gente está falando, é realmente verdadeiro ou não. Porque, mas meu pai, ele acho que ele não sente isso. Tristeza. Você já sentiu pelo seu filho? Quantas aqui já teve alguma tristeza pelos filhos? Por alguma coisa que o seu filho fez? Como você retratou isso para o seu filho? Como é que você demonstrou isso para ele? Será que foi uma ferramenta boa que você fez? Ou será que você teve medo? Então vamos lá. O segundo elemento, quanto ao código. O código é o conjunto de sinais escolhidos pelo emissor, ou seja, escolhido por nós, que são usados no processo, no processo comunicativo para a transmissão da mensagem. Eu preciso saber realmente de que maneira mais assertiva eu vou me comunicar com meu filho. Eu estou precisando falar primeiro sobre isso para que depois a gente destrinche um pouquinho. E o próximo passo, quanto à mensagem, é o assunto que é tratado da comunicação estabelecida entre o emissor e o receptor. Às vezes, mas isso é tão claro, né? É fácil a gente entender a comunicação das nossas esposas? Não sei porque vocês estão indo. É fácil? É não. Não venha dizer que é fácil, não. Porque não é. Por quê? Agora, por que não é fácil? Olha como isso encaixa. É o assunto que é tratado na comunicação estabelecida entre o emissor e o receptor. A mulher vem comunicar com a gente, fala 10 coisas ao mesmo tempo. A gente não sabe qual é a primeira parte. E sem contar, eu acho que isso não acontece com vocês, acontece comigo, mas eu acho que não acontece com vocês. A gente está falando, eu e a mulher está falando de alguma coisa, a gente para e começa a almoçar, aí depois ela faz. Mas e fulano, se fizer isso, o que é que tu acha? Digo o quê, amor? Não, porque eu estava pensando aqui daquele problema que aconteceu. Eu digo, tu quer que eu adivinhe o que está na tua mente? Minha filha, a gente estava conversando sobre os filhos. Aí tu vem falar agora da tua mãe. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí para um pouquinho, daqui a pouco faz. Isso acontece comigo, irmão. Aí daqui a pouco ela faz. Deu certo aquele pagamento. Eu digo, de que que eu mandei tu fazer ontem lá do colégio das crianças. Eu digo, meu Deus do céu, eu sei lá. Me ajudam. Então assim, a questão da mensagem. Muitas das vezes atropela-se as comunicações porque a gente às vezes quer tratar tudo no pouco tempo que se tem. É a hora do almoço, é a hora do vale tudo, né? Às vezes não dá tempo não, meu irmãozinho. Então você seja seletivo. Faça com que a sua comunicação seja clara. E o quarto ponto, quanto ao receptor, o receptor também pode ser chamado de interlocutor, destinatário, ou seja, como nos correios, né? Ouvinte. Ele é quem recebe a mensagem transmitida pelo locutor. Isso aí já está muito bem claro. Eu quero passar aqui para frente para que a gente vá estendendo um pouquinho, que aí vai entrar no contexto do nosso dia a dia. Quem já brincou de telefone sem fio?
Se eu fizer aqui, com essa quantidade de pessoas, vai vir a mensagem errada. É incrível. Eu ainda estou para ver, só se o camarada disser assim, feijão. Ainda é capaz de ir lá no final o camarada dizer, seu João. É capaz. Por quê? De maneira como eu escuto, se eu não tiver a preocupação de também ser, digamos assim, seletivo em dizer assim, compreendi perfeitamente. Agora eu posso repassar. Mas às vezes a gente está tão, no automático que antes da gente tem aquele... Você já viram aquele tipo de pessoa que você está conversando com ela e quando você vai quase terminando a frase, ela termina por você? O cara está conversando com você, não, porque seu João é feijão, né? Rapaz. Eu digo, peraí, meu pai é assim. Eu vou falando uma coisa e ele vai tentando terminar as frases. Eu digo, ei, velho, para de tentar adivinhar o que eu vou dizer, deixa eu terminar. A gente não consegue nunca terminar uma comunicação, porque toda vez eu estou remendando a mesma frase para o senhor entender o que de fato eu estou querendo dizer. Mas ele morre de rir, porque eu digo, deixa de querer adivinhar, eu só é crente, não é pecado. Pare, me escute. Então, muitas das vezes a gente tem esse problema. Então, a importância de uma comunicação não violenta. Aí a gente vai chegar no nosso checkmate. O que é uma comunicação não violenta? O relacionamento entre pais e filhos é um dos mais importantes e complexos que existe. Como em qualquer relacionamento, a comunicação é a chave para estabelecer laços de confiança, amor, respeito mútuo. No entanto, muitas vezes os pais enfrentam desafios ao tentar se comunicar com os filhos de maneira não violenta. Vamos ver quais são os desafios? Passa aí, por favor. Olha só. Como posso superar esses sentimentos? Quais são os sentimentos que a gente sempre tem como pais quando a gente vai se comunicar com os nossos filhos? A gente tem um sentimento de impotência, às vezes, A gente fica olhando assim, eu não estou conseguindo, meu Deus do céu, está me frustrando aqui, eu não consigo me comunicar bem com meus filhos. Lembrem, a gente está falando sobre filhos, mas se estenda aí dentro de todas as necessidades que a gente enxerga, A frustração de ver que eu falo e meu filho não entende, eu repito a mesma coisa e ele não consegue compreender, eu digo que não é para ser feito e ele acaba fazendo novamente, então isso vai frustrando. O medo, que medo? Medo de repente, isso se tornar uma constância e eu ter dentro de casa uma criança, um adolescente e um jovem rebelde. Quem aqui não tem medo disso? De ter no seu filho uma pessoa rebelde. De repente, a minha comunicação está sendo tão ruim que daqui a pouco eu estou tendo um rebelde dentro de casa. E isso aí a gente tem muito. Ou, às vezes, culpa, a gente se sente culpado onde eu estou errando. O que é que eu estou fazendo de errado? O que é isso, meu Deus? O que é que eu faço? Meu Deus, me ilumina, me ajuda. E raiva. Quantas vezes a gente tem raiva porque, às vezes, a gente sente que é como se eu tivesse sendo desprezado pelo meu filho e o meu filho está me confrontando, porque eu digo uma coisa e ele faz diferente. Eu explico e ele repete. E ele diz, mas rapaz, esse bicho está querendo tirar a minha moral. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que a gente age, muitas das vezes? Então, olha só, os filhos são a herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Aqui do nosso lado direito, a gente vê um pai feliz, Porque o filho está revoltado com alguma comunicação dele e ele está ali a ponto de engolir o filho, Eu acho que isso aí é corriqueiro de vez em quando no nosso dia. Não podemos esquecer que não nascemos pais. Precisamos aprender constantemente com os nossos filhos. Eu digo uma coisa para o meu filho sempre. Meu filho, o que é preciso para eu ser um ótimo pai? Eu pergunto para vocês, o que é preciso para a gente ser um ótimo pai? Uma das coisas que a gente tem do outro lado, um ótimo filho. Não é verdade? Eu disse para o meu filho, você quer que eu seja um ótimo pai?
Eu preciso da matéria-prima. Qual é a matéria-prima? Quando eu me tornei pai? Quando você nasceu. Então, para que eu seja um ótimo pai, eu tenho que ter uma ótima matéria-prima. Eu tenho que ter um ótimo filho. Porque nós vamos aprender constantemente. Você não nasceu filho. Você não nasceu simplesmente filho. Você vai se tornando. Eu não nasci pai, eu estou me tornando. A gente não nasce pronto. E vai se gastando. A gente nasce não pronto. E vai se construindo. Tem gente que diz, eu nasci, estou me acabando. Não. Porque eu não nasci pronto. Não é uma peça que está pronta e de tanto usar, se acaba. Muito pelo contrário. Pois é, um lápis, uma bicicleta, um carro, está ali pronto, você vai usando, vai se acabando, vai enferrujando, vai se... Então, a gente não nasceu pronto. A gente nasceu não pronto. Bota isso na sua cabeça. Entenda isso. Nós não nascemos prontos. Nós nascemos para sermos sempre aprimorados, melhorados. Vamos ver agora o próximo? As bases da comunicação não violenta. Aí onde eu quero chegar. O que é uma comunicação não violenta? A comunicação não violenta é uma forma de se comunicar com empatia e respeito, buscando entender os sentimentos e necessidades do outro, os envolvidos na conversa, dos outros envolvidos na conversa. Pode passar? E olha só. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso está lá em Tiago 1, Tiago 1, versículo 19 e 20. E em Colossenses diz lá, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim fazei vós também. Aí agora a gente vai entrar no profundo. Quando a gente diz, meu irmão, que a comunicação de qualidade ela tem que ter empatia, escuta ativa e expressão de sentimentos e necessidade de forma clara. Vamos chegar nesse ponto. Eu fiz questão de botar aí que para cada um você tem que ter 90%. Para cada um, no mínimo, 90% você tem que ter disso na sua vida. O que é empatia? Essa palavra, eu vejo muito, hoje em dia, ela virou moda, né? Meu irmão, você tem que ter empatia. Mas o que é empatia? Empatia não é somente você olhar para o outro e se colocar no lugar dele. Isso é parte da empatia. Empatia é eu olho para Renato, eu me coloco no lugar de Renato, eu sinto a dor de Renato, mas eu não vou resolver o problema da forma como eu penso. Isso não é ter empatia. Porque aí eu já estou agora faltando com empatia. Por quê? Tudo que eu vivi até ontem produz a minha forma de resolução dos problemas diferentemente de Renato. Vamos dar um exemplo? Eu fiz isso com meu filho. Meu filho disse que tem um menino no colégio que ele é muito revoltado, muito encrenqueiro, brigão, aquela coisa, né? Que todo colégio sempre vai ter um desse. Mas eu disse para ele, filho, ele tem pai e mãe? Ele disse, pai, ele é separado, vive com a avó. Eu digo, ele sabe o que é amor? Não sei, pai, mas tudo é na ignorância. Eu digo, filho, se uma pessoa que não conhece amor, o que é que ela vai entender por amor? Como é que ela vai tentar resolver os problemas dela? Se ela só sabe que resolver problema é briga, é confusão. Ele vê o pai conflitando com a mãe, ele vê o pai brigando com a mãe, aí a mãe venceu a batalha, ou ele vê a mãe brigando com o pai, aí o pai foi quem venceu a batalha. Então ele, para tentar ganhar alguma coisa, ele vai ganhar na forma do quê? Do grito, da brutalidade. É a maneira que ele enxerga de vida. Então não tem como eu entender que aquela pessoa vai ter o mesmo comportamento para aquele problema
como um de nós que conhece o que é o amor, o que é a compaixão, o que é o perdão, o que é a sinceridade de coração. Então isso, ter empatia, meus irmãos, é você ver o problema do outro, você se compadecer do problema do outro, mas não dizer aquela frase célebre: se eu fosse você, eu fazia desse jeito. Mas você não é. Então, com os nossos filhos, não é diferente. Eu não posso menosprezar a dor do meu filho. Eu não posso minimizar o problema do meu filho só porque minha menina, ontem, né? Não, foi quinta-feira passada. Ela, estudando a aula dela, né? Fazendo a liçãozinha dela. E ela: pai, eu não estou entendendo isso aqui. Continha besta. É 13 mais não sei quanto, aquela coisa. Mas aí os outros dois, né? Oxe, tu não sabe o que é isso? Eu digo: epa, não vem dar de sabichão não, porque quando tu era dessa idade, nessa série, tu era desse jeito. Não, isso é muito besta, pai. Eu digo: não, senhor, é besta porque você sabe. Mas naquela época não era. Aí eu cheguei pra ela, pra minha menina, disse: e aí, filha, como é que a gente vai fazer? Sei não, pai. Eu digo: vamos ver, vamos lá. O negócio tá complicado, não tá? Tá, vamos ver. Aí eu tentei, vamos lá. Aí eu digo: caramba, velho, e agora? E ela lá. E eu disse: e aí, se a gente fizer desse jeito? Eu acho que vai ajudar, pai. Vamos ver. E ela foi, aí quando ela acertou, disse: acertei, pai. Eu digo: meu amigo, que bom que tu acertasse. Ela disse: por quê, pai? Eu digo: já estava preocupado, porque eu não sabia mais o que fazer. O que é que você fez? Você potencializou o seu filho. Você não chegou somente e disse: olha, filho, é assim, você faz assim, faz assado, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Entendi, pai. Repeti, pai. Você não fez ela resolver o problema. Você fez o quê? Depender de você. Quando for lá na frente, o teu filho adulto vai chegar: pai, e agora, pai, o que é que eu faço? Te vira, rapaz, tu é um homem. Sim, mas você sempre deixou ele na dependência. Você nunca fez ele resolver problemas. Eu não estou aqui para resolver os seus problemas, eu estou aqui para lhe assessorar, ajudar. Mas você precisa tomar decisões. Como é que a gente faz, filho? Isso é importante, meu irmão. Do mesmo jeito, para o seu trabalho lá. Isso é importante. Mentoria. Nós precisamos entender o que é isso, meus irmãos. Mentoria, assessoria. É dizer, como eu digo para o meu filho: quer resolver problemas? Não dê soluções. Faça perguntas. Aprendam isso. Quer resolver problemas? Não dê soluções. Façam perguntas. Meu irmão, eu não estou entendendo isso aqui. E como a gente pode fazer para melhorar? Mas eu acho que isso aí e isso aqui, se for feito dessa forma, vai dar o resultado que você precisa? Vai. Então o que é que está faltando para a gente começar? Fazer isso. E isso, se começarmos agora, até que momento vai dar certo? Então, assim, faça pergunta. Eu sou fã dessa ferramenta. Sabe por quê? Porque eu vejo em Cristo. Eu vejo em Cristo tudo isso. Tudo que eu estou falando aqui, meus irmãos, não é somente conhecimento. Está baseado na palavra de Deus. Chegou um cego de nascença, na frente do mestre. O que foi que Cristo disse? Parece até uma coisa sem lógica, ou não? O cara chega para Jesus Cristo, que pode deixar ele vendo, cego de nascença, e diz assim: mestre. Aí ele fala: o que queres que eu te faça? Eu acho que teve uma galera do lado ali que disse: tá de brincadeira, meu amigo. Uma pergunta dessa, é óbvio que o cara vai querer. Quem disse que seria necessário ele pedir isso? Ele já era cego de nascença, ele nunca tinha visto mesmo. Mas vamos parafrasear agora para os nossos dias. E se ele dissesse assim: não quero ser cego não, eu quero uma oportunidade de emprego. Cego eu já sou. Isso aqui para mim é besteira, isso não é problema para mim não. O problema é não ter como sustentar minha família. O que é que Cristo quis mostrar com aquilo? Eu preciso saber qual é a tua necessidade. Diante da tua necessidade, aí sim eu vou te dar
a resolução para o teu problema. Com os nossos filhos, a gente precisa entender que é desse jeito. Pode passar. Eu preciso da necessidade. E aí a gente vai descobrir aqui um pouquinho a respeito de expressando sentimentos e necessidade. Vamos lá. Primeiro aqui, identifique os sentimentos. Antes de expressar uma necessidade, é importante identificar o sentimento que está por trás dela. Algumas emoções comuns, como a raiva, tristeza, frustração, alegria e medo. Onde é que a gente pode enxergar nisso? Meu irmão, quando a gente for resolver um problema, quando a gente for se comunicar com os nossos filhos, primeiro, veja expressão, sentimentos. Para cada sentimento existe uma necessidade. Consegue entender isso aí? Talvez eu esteja me estendendo, mas eu queria que os irmãos entendessem principalmente isso. Para cada sentimento existe uma necessidade. Então, se ele está triste, tem uma necessidade por trás disso. Se ele está feliz, tem uma necessidade por trás disso. Se ele está com raiva, e o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o meu filho também entenda o que é aquilo que está acontecendo com ele. Ele nasceu sabendo? Ele não vai entender qual é a diferença entre raiva, tristeza, frustração. Eu que tenho que fazer com que ele comece a entender isso, para que ele veja onde é que ele vai chegar com a sua necessidade. Então eu preciso dizer, aconteceu um problema, filho, eu compreendo e sei o quanto você está triste com isso. Então eu estou fazendo com que o meu filho identifique que isso é tristeza. E aí, o que é que nós poderemos fazer para melhorar esse problema? Ou seja, estou mostrando que existe agora uma necessidade. Ele precisa entender que está triste e que isso é normal, faz parte do dia a dia. Ele está triste porque tirou uma nota baixa. Filho, eu compreendo que você está triste, porque eu sei o quanto você estudou e a sua nota foi essa. Mas o que é que nós precisamos fazer para melhorar? Então, eu estou mostrando sentimento e depois trazendo para uma necessidade. Seja específico, em vez de usar generalizações vagas, é importante ser específico sobre o que está causando o problema. Às vezes a gente generaliza tudo, né? A criança principalmente. Pai, eu tô ferrado porque ia acontecer. Ou seja, ele generaliza. A criança ele não consegue especificar o problema. Pai, foi uma tragédia. Meu menino, se a gente conversa com ele, às vezes o mundo está se acabando. Eu sou um perdido. Eu digo, então é fácil, é só se achar. Calma. Não porque eu sou terrível na sala de aula, porque minha nota foi tal. Eu digo, não tem problema, isso é assim, é normal. Isso faz com que você entenda que, assim como às vezes a gente estuda e os resultados não chegam aos nossos objetivos, a gente também precisa melhorar e entender aquilo que falhamos para que possamos crescer. Então, minimiza, tenta sintetizar de forma clara qual é o problema que está acontecendo naquele momento ali. Porque a criança ela tem muito essa proporção de eu sou o melhor do mundo como sou o pior da terra. Não é assim que a gente vê, né? Não é assim que os filhos acontecem? E às vezes, dentro do relacionamento não acontece muito isso, né? A gente está se achando o melhor do casamento, né? Porque deu tudo certo, né? Mas quando dá errado, meu amigo, que a gente vai olhar para a esposa, o negócio complica. Eu digo, meu Deus do céu. Eu vi a pregação de domingo agora, achei muito interessante, né? Que é do A a Z, né? É o super-homem, como também o... Eu não te disse que não ia dar certo. O cara fica... o revoltado da vida. Então, vamos lá. Use frases eu, em vez de você. Isso aqui é importantíssimo para o nosso dia a dia. Em vez de acusar ou culpar o outro, ou a outra pessoa, é importante se concentrar em como nos sentimos. Vê só. Eu cheguei para o meu filho, eu falei várias vezes uma coisa para ele. E eu poderia muito bem dizer assim, filho, eu estou revoltado porque você não está me obedecendo. Eu coloquei o problema em quem? Nele, né? Eu estou muito revoltado porque você não está me obedecendo. Mas olha a diferença. Filho, eu estou muito triste porque não estou conseguindo fazer com que você compreenda o quanto é importante para mim você me obedecer. Irmãos, entendam perfeitamente
que a comunicação, ela é importante. E como é diferente. Você chegar para sua esposa, vamos dar um exemplo. Você chegou do trabalho agitado e esperava que o almoço estivesse pronto. E não está pronto. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu. E você está tão apressado que precisa voltar para trabalhar. E não está pronto o alimento. Aí você, filha, eu acho tão bom quando eu chego e vejo que você já deixou tudo pronto. É uma tapa de luva, né? Mas você não feriu. Mas eu fico tão revoltado, porque eu chego e tu ainda não deixasse a comida pronta. Que diferença. Que comunicação agressiva que você cometeu agora. Então isso é o nosso dia a dia. Primeiro eu. E respeito o sentimento do outro. Porque talvez ela tenha motivos por não ter terminado. Ou talvez o seu filho tenha os motivos dele, que são importantes. Eu não posso ignorar. Que conversa, rapaz? Tu não fizeste por conta disso? Isso é conversa, rapaz. São as razões dele. Eu preciso ter empatia. Então, empatia é eu entender os sentimentos do outro. Não ignorar, mas fazer com que as coisas mudem. Seja claro sobre suas necessidades. Em vez de esperar que a outra pessoa adivinhe o que você precisa, é importante ser claro e direto. Isso é normal das mulheres, né? Não é assim? A mulher é clara e direta. Jesus! Filho, o que é que tu tem? Nada. Nada para homem é nada. Não é assim? Se eu chegar já, mano, tá tudo bem, meu irmão. Tá para acender alguma coisa? Nada. Beleza. Feliz da vida, vamos embora. Bota o barco para rodar e vamos embora. Quando a mulher chegar e disser nada, ela tá com todo tipo de problema esperando você destrinchar. E tenha paciência, porque para a primeira lapada da pá nessa terra é dura. Não, nada não. Aí se você deixar para lá de ser, porque você não percebe como eu estou. E eu já cheguei em casa e eu disse uma vez para minha esposa, eu digo, olha, vamos combinar um negócio. Se eu disser o que é que você tem, você disser nada, não reclame. A primeira parte da comunicação eu tentei, você fechou a porta. Então a gente precisa combinar. Eu não posso ter uma comunicação sem que você permita que ela exista. Passa, por favor. O próximo. Vamos lá. Comunicação não violenta em situações desafiadoras. Vou ser bem rápido agora. Manter a calma. Meu irmão, vamos lá. Para que eu tenha uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, primeiro passo, eu preciso respirar fundo. Mentalize, eu digo para o meu filho teve um conflito na sala de aula, porque olha como isso está sendo preocupante hoje em dia, né? Meu filho brincando com um colega, e o colega, aquelas brincadeiras que a gente sabe que é costume entre os homens, e fala fina, aquela coisa, e o cara, parece que é uma bicha, então assim, aí meu menino brincando já desde o intervalo com esse colega, aí quando entrou na sala de aula, a professora estava lá e ele disse, oxe, deixa de negócio de bicho. A professora disse, sai de sala de aula. Aí meu filho fez, como é? Disse, vá para a diretoria agora. Meu filho foi. Quando chegou lá embaixo, na diretora, aí a professora chegou e explicou o que foi que aconteceu. A coordenadora debulhou, coitado de menino de 11 anos de idade, dizendo que ele era homofóbico. Isso é homofobia é crime. Aí meu filho fez, eu homofóbico? Sou homofóbico coisa nenhuma. Primeiro que não existe nesse crime de homofobia. Instruído é instruído, né? Não existe crime de homofobia. Eu não sou homofóbico coisa nenhuma, não. E ela ficou, meu filho teve uma crise, começou a se desesperar porque viu aquela pressão de uma coisa que ele, no interior dele, na comunicação dele, ele sabia que ele não era e ficou transtornado. À tarde eu fui no colégio conversar. Falei com o coordenador e eu disse uma coisa bem interessante. Eu disse, olha, vamos lá. Hoje, a gente está numa situação tão complicada porque se eu brinco com o negro,
e digo, bora lá, negão, não sei o quê. Uma terceira pessoa vê a brincadeira e diz, você está cometendo crime de racismo. Eu digo, como? Negão aqui é meu amigo, a gente brinca aqui, não tem... Desde a infância que a gente brinca assim. Mas não. Como está a situação do nosso mundo? É uma terceira pessoa que está ali incriminando. E vai botar para frente. Aí eu cheguei para a coordenadora, e eu sabia que tinha sido ela, mas eu falando em geral, eu disse, gente, primeiro, são 2 crianças. Não vamos fazer com que as nossas crianças não tenham a liberdade de se divertir sem pesar e nem ter medo daquilo que faz. Segundo, se a outra criança se sentir ofendida, não é homofobia, é bullying. Não vamos complicar as coisas, até porque uma criança, ela não tem nem que ter o discernimento do que é um homossexual ou não. É uma criança. Então é bullying. Então, primeiro eu tenho que entender a comunicação. Se aquilo ofendeu. Aí a professora chegou e disse, meu irmão, a coordenadora disse, meu irmão, eu estou me sentindo arrasada. Eu digo, por quê? Ele disse, porque fui eu que disse tudo isso com seu filho. Eu digo, eu sei. Ele está muito transtornado com a senhora, porque ele tem a senhora como uma mãe que protege ele aqui. E ele se sentiu desprotegido no momento que precisava. Ela fez, eu estou arrasada. Eu estou destruída, porque realmente eu estou vendo o mal que eu estava fazendo. Eu digo, não vamos colocar nas nossas crianças isso. Então a gente também tem que respeitar o espaço do outro. Se eu me comunico bem com o Germano e eu brinco da maneira que eu brincar com ele, e ele não se sente ofendido, por que uma terceira pessoa vai se sentir ofendida por nós dois? Então isso não pode existir. Como isso está comum, né, no nosso dia a dia. Como isso está comum, como está tão aflorado. Então, veja só, manter a calma. Quando sentimos emoções intensas, nossa respiração tende a ficar rápida e superficial. Gente, isso aí é fisiologia. Então, a nossa respiração ela fica superficial, fica intensa, batimento cardíaco acelera, então tudo é agressivo. É natural, é instinto, é natural. Vocês sabiam que quando a gente está num momento de estresse, de bastante intensidade, fuga do medo, a gente tira todo o sangue que circula nas nossas vísceras e elas são transferidas para os braços e para as pernas? Sabiam disso? Sabem por quê? Porque o nosso subconsciente, ele entende que eu preciso de força, velocidade, rapidez e eu preciso ou agir para fugir. É como eu estava dizendo até a brincadeira agora, né? Que um amigo meu disse, olha, comigo não, eu não tenho brincadeira, comigo eu mato ou morro. O bicho é valente mesmo. Ele disse, mas e aí, como é? Eu corro pro mato, eu corro pro morro. Mas ficar que eu não fico. Então, é a fuga. Então, isso é natural. Então, quando a gente está intenso, que vê um filho, ou a esposa, ou o patrão. Uma vez eu lembro que meu comandante, ele interpretou mal alguma colocação ali, e ele veio com um esporro em cima de mim, e eu olhava para ele assim, e ele soltando o verbo assim, e a tropa me observando, todo mundo perplexo, porque sabia a minha conduta como era. E eu olhava para ele assim e fazia, eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 filhos. E a mãe só dizia isso. Porque se não fosse os meus 3 filhos, eu tinha 3 murros, eu tenho 3 tapas, eu ia partir para cima dele. E aí eu ia ser preso, porque eu estava agredindo um superior. Mas eu olhava para eles e eu lembrava dos meus filhos. Eu preciso que meus filhos estejam com o pai ainda hoje. Então, às vezes, a gente precisa respirar fundo. Agora, isso não é da boca para fora. Respire fundo. Quando eu faço uma respiração profunda e eu inspiro, a minha oxigenação ela passa a fluir mais, passa a distribuir mais e a desacelerar os meus sentimentos. Por isso que a Bíblia diz que sejamos cedos para ouvir, tardio para falar. Porque o tardio se refere também justamente a esse momento de você refletir, respirar intensamente. Segundo ponto que é importante é a escuta ativa. O que é a escuta ativa? Eu entendo que você está chateado. Então a escuta ativa, quando você for escutar o seu filho, a sua esposa, o seu patrão, o seu funcionário, preste atenção no que ele está falando.
dê importância ao que está sendo dito. Realmente dê importância ao que está sendo dito. Porque caso contrário, você não está o que a gente chama de uma escuta ativa. Você vai prejudicar a sua comunicação. Sabe aquele cara que quando você começa a falar e você já quer concluir o assunto, diz, tá bom, já entendeu. Quantas vezes a gente fez isso com os nossos filhos? Eu já fiz várias vezes. Ele começa a se explicar, diz, tá bom, já entendi, tá bom. Você não deu importância. E os meus filhos, caramba, como é complicado. O moleque é inteligente demais. Aí ele chegou para mim, uma vez eu fiz isso, ele disse, adianta o senhor dizer que quer me ouvir? Eu nem terminei. Caramba, como aquilo me quebrou, velho. Exatamente. Era onde eu ia chegar. A educação dos nossos pais eram assim. A gente não tinha, a gente não tinha nem como se explicar, né, com nossos pais. Era assim, sim, não e acabou. Não tinha nem um não, é só sim, velho. Não tinha nem essa. Olha o que é uma comunicação agressiva. Eu fui num sítio de um tio avô meu, aquele caba bruto, feito de um tronco. Aquele, como diz a história, né? Você amarra o rabo do touro num toco, ou o rabo arranca o toco, ou o toco arranca o rabo. Mas alguma coisa tem que arrancar. Era meu tio, era desse jeito. E eu lembro que tinha faltado energia, e ele disse, cadê a frachilete? Aí chegou para mim, um moleque disse, Neto, vai pegar a frachilete. Meu irmão, eu corri dentro dessa casa procurando o que era frachilete. Quem doido ia dizer que não sabia que era uma frachilete? E eu, desesperado, procurando a frachilete, sem saber nem o que era frachilete. E haja procurar. E tá onde? Eu digo, não sei, tio. Procura no meu quarto. Eu fui para um lado, fui para o outro, procurando, e ia olhar assim, eu digo, meu Deus. E com medo de perguntar, tio, o que é frachilete? Aí era um grito maior ainda. Aí, de repente, ele disse, achei! Eu corri feito um doido, para saber o que era uma frachilete. Quando eu vi que era uma lanterna na mão dele, eu digo, pelo amor de Deus, velho. Se ele tivesse dito lanterna, eu tinha achado. Mas é comunicação. Esse mesmo tio, nessa mesma semana, ele disse, vá lá na minha penteadeira e pegue meus cachetes. Eu digo, foi pior. Aí o que é que eu fiz? Eu digo, vou pelo método da eliminação. Eu digo, vou na penteadeira, vou procurar. O que não for que eu sei, eu vou levar. Aí tinha a carteira dele, lembra como se fosse hoje. Tinha um pente, o barbeador e a cartela de comprimido. Eu disse, barbeador eu sei, pente eu sei. De repente esse negócio, vou levar, esperando o grito. Aí ele disse, ainda bem que tu encontrou, que eu estou doido para tomar meu remédio. Eu digo, meu Deus do céu, eu ia levar outro grito se eu não levasse. Se ele fosse lá e disse, tá seco que tu não tá vendo a cacheta aqui? Comunicação, né? Então eu preciso fazer com que a gente entenda que eu entendo que você está chateado. Ou seja, mostre para a pessoa, escuta ativa. Procure primeiro entender o que é que a pessoa está sentindo. E respeite o que ela está sentindo. Por inferior que seja, por mais simples que seja. Meu Deus do céu, o cara está revoltado por uma besteira dessa, mas ele não está revoltado? Isso é importante para ele. Então, dê importância a isso. E a avaliação das emoções dos filhos. É comum que eles expressem suas emoções de forma intensa. Então, eu estou revoltado, pai, com o que aconteceu. Eu também ficaria, meu filho, revoltado com o que aconteceu. Mas me explique, por que você está sentindo isso dessa forma? Ou seja, dê importância, valorize, que isso que é o mais importante para você ter conexão com os seus filhos. Do mesmo jeito com sua esposa, do mesmo jeito com o seu patrão. Eu estou revoltado porque você não fez dessa forma. Eu entendo que o senhor está revoltado com o que aconteceu. Só em você dizer isso, você já quebrou. Não quebrou? Porque você deu importância ao sentimento dele. Eu estou transtornado, Renato, porque você não fez dessa forma. Ah, mas também você não entende que eu sei que dessa forma é melhor. Você agora está duelando. Em vez de você dar importância ao sentimento do outro, você está querendo mostrar que o seu é mais importante do que o dele. Essa guerra vai terminar? Nunca. Enquanto não calar a boca, não termina não.
Às vezes você vai calar, mas ainda vai ficar remoendo, porque você queria que o seu fosse o melhor. Mas quando você dá importância ao outro, você depois pode até expressar o seu e ele ser importante para o outro também. Uma vez, na discussão em casa, aí, mas a razão, eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a razão, deixar em cima da mesa. E agora a gente vai discutir quem está com a razão. Quem duelar e conseguir, com argumentos, comprovar que aquele está certo, aí agora a razão é sua. Agora também tem que ter a humildade de entender que realmente a razão é sua. Eu sempre gosto de dar um exemplo, eu não coloquei aqui. Se eu fizer de mim para vocês, digamos que é um número. Se eu fizer isso aqui, para vocês é que número? Vamos ver. Eu giro e a perninha para baixo. Para vocês esse número é um 9, não é isso? Mas para mim ele é o quê? Um 6. Quem está com a razão? Quem está com a razão? Agora vamos ver a diferença. Eu boto 9 para vocês, mais o 1. Isso é igual a... Não, meu irmão. É igual a 7. Porque para mim eu estou vendo um 6 mais um 7. Olha como faz total diferença. O problema é o 1. O problema é o número 1. O 9 é a perspectiva. E a resolução é o que iremos fazer. Mas se eu estiver trazendo só para o meu lado, a minha perspectiva é um 6, que mais um, o resultado vai ser um 7. Então, para resolver o problema tem que ser 7. Mas para vocês, não, a perspectiva é um 9 mais um é 10. Tá ficando doido? Então tu quer resolver desse jeito? Não tá vendo que isso é um 10? Como é que a gente faz isso? Só tem duas maneiras. Ou eu vou para o seu lado, ou você vem para o meu lado. Então vamos nos unirmos para enxergar uma solução para os nossos problemas. É importante lembrar que as comunicações não violentas não é um processo perfeito. É natural que os pais ainda sintam emoções difíceis e tentem reações impulsivas de vez em quando. Isso não é uma caixinha em que a gente tomou a pílula e está curado. O que eu estou passando para vocês é um processo. Pode passar? É um processo. E para finalizar, eu vou deixar esse material aí para quem quiser acessar ali pelo QR Code ou quem tiver interesse depois. É um e-book que a gente preparou, que está numa plataforma onde a gente tem trabalhado e graças a Deus eu estou vendo muitos depoimentos de pais que têm aprendido como se comunicar com seus filhos. Entendam, nós precisamos melhorar. Nós precisamos evoluir como pessoas e entender que os nossos filhos estão numa geração diferente da nossa. E a minha comunicação, para ser assertiva, eu preciso de ferramentas novas. Eu sempre digo, não adianta com as mesmas ferramentas ter resultados diferentes. Nós não teremos. Se eu só tenho um prego e um martelo, sempre vai ser bater ou arrancar. Mas quando eu começo a ter um parafuso, quando eu começo a ter uma chave de fenda, quando eu começo a ter um alicate, quando eu começo a ter novas ferramentas, eu tenho outras maneiras de resolver os mesmos ou problemas diferentes. Então que fique bem vivo na vida dos irmãos. Desculpe se eu me estendi. Também a gente começou um pouco bem mais tarde, né? Mas eu quero deixar para os irmãos aqui, para finalizar, o versículo em Provérbios 22:6. Está aí, ficou um pouquinho apagado. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo, eu tive um desafio muito grande com meu filho, para a gente finalizar. Que eu cheguei para o meu filho e disse, vamos à igreja. E meu filho perguntou, por quê? Eu acho que nenhum pai passou por isso, né? Vamos para a igreja, meu filho. Por quê, pai? Eu não posso ficar em casa. Eu digo, porque eu sou seu pai e quem manda em você sou eu. Enquanto eu sou seu pai e você morar na minha casa, você é quem tem que me obedecer. Ele disse, isso não é uma boa argumentação.
me quebrou. Eu disse, como é, cabra? Eu disse, pai, isso não é uma boa argumentação. Meu filho completou 12 anos esse mês, viu? Essa foi a palavra que ele deu para mim. Eu disse, se fosse minha mãe, na época da minha mãe, uma palavra dessa, você ia ter levado uma surra. A resposta dele, continuaria, eu apanhava, mas mesmo assim, não é uma boa argumentação. E eu parei, respirei, eu disse, Senhor, me dá uma boa argumentação. Eu preciso que meu filho tenha como amigo, que eu esteja realmente conquistando ele e não afugentando. Respeito não quer dizer medo. Muitos pais são temerosos para os seus filhos e não respeitados. E um dia Deus me deu a resposta. E a resposta foi, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Eu cheguei para ele e disse, filho, eu estou com um problema. Qual, pai? Eu estou precisando que você me ajude a obedecer a Deus. Como é, pai? Eu estou precisando que você me ajude a eu obedecer a Deus. Por quê, pai? Porque o versículo diz assim, ensina o teu filho no... Olha que interessante, é uma letra só, meus irmãos. Não é o caminho que deve andar, é no caminho que deve andar. Ela disse, mas o que é que tem a ver, pai? Eu disse, ó, se eu chegar para você e dizer assim, filho, vá em tal canto, você vá 2 ruas na frente, você entra à direita, 2 ruas depois você entra à esquerda e a próxima vai ter uma bifurcação, você pega para tal lado. Pronto, beleza? Eu ensinei a você o caminho, chegar até lá. Mas talvez você vá andando e quando menos espera você diz, eita caramba, e agora? Não lembro, é a direita ou a esquerda? Eu não estou lá, então eu tenho que estar. Então, quando a Bíblia diz que eu preciso ensinar o meu filho no caminho que deve andar, eu estou com um problema agora. Eu disse, qual é, pai? Eu preciso que também você esteja comigo. Para que eu possa lhe ensinar no caminho, porque eu não posso sair do caminho. Eu não posso estar fora do caminho. Eu não posso estar à margem do caminho. Eu tenho que estar no caminho. Mas eu preciso também que você esteja do meu lado, enquanto criança, que a Bíblia está se falando aqui a criança. Então, enquanto criança, eu preciso que você esteja do meu lado para que eu possa lhe ensinar e com isso eu vou estar obedecendo a Deus. Agora, quando você se tornar adulto, eu não tenho mais essa necessidade, porque Deus agora me deu a possibilidade de não precisar mais disso. Então, eu preciso que você esteja. É possível você fazer com que eu não me dê mal com Deus, você andando do meu lado, e eu podendo ensinar você no caminho que deve andar? Aí ele olhou para mim e fez, aí para isso você tem que ir para a igreja, pai. Eu digo, se eu for no caminho da igreja, você vai ter que ir para a igreja. Se você for no caminho do shopping, você pode ir também para o caminho do shopping. Então eu preciso que você esteja sempre do meu lado. Aí disse, né? Fazer o quê, né? Para o senhor desobedecer. Então, meus irmãos, me desculpe se eu me estendi. Era isso que eu queria passar para os irmãos. A gente tem não só o material que é o e-book, que vai ter não só essa parte, mas detalhadamente cada passo daquilo que você precisa fazer e como você tem que fazer. E a gente já tem mais 2 outros materiais que é droga. Como falar sobre isso com os meus filhos, né? Então, material totalmente voltado para como se comunicar com os filhos referente à droga. E eu digo a vocês, pela minha experiência como profissional, não tardei em ter essa comunicação, porque não tem mais tempo, não dá mais tempo. Minha filha foi assediada com 12 anos de idade por outra criança, perguntando se ela já tinha beijado na boca. E minha filha disse não, que eu sou uma criança e sou uma serva de Deus. Então, eu sou crente e isso não é coisa para a criança. E a outra criança disse, é porque o seu Deus é retrógrado, porque o meu não tem problema. E ainda vou dizer mais, eu tanto beijo homens como mulheres. 12 anos de idade no colégio.
Pois é. E nesse mesmo contexto, minha filha disse que tem um menino que é maconheiro e que dentro da sala de aula já fez o assédio para que quem quisesse ele trazia para experimentar. Então, meus irmãos, não pense, o maior problema do ser humano é achar que está longe de acontecer conosco, mas não está. Eu estou à disposição para qualquer pergunta, em qualquer momento. Quem quiser aí, eu tenho o maior prazer de esclarecer e facilitar o desenvolvimento emocional e principalmente das nossas crianças, porque não temos tempo. O mundo está avassalador, tragando nossas crianças. E a gente ainda perdendo tempo achando que quando tiver um pouquinho maior, eu vou ter tal conversa com elas. Tenha a conversa agora. Sente com seu filho. E você não está perdendo tempo com seu filho. Você está ganhando mais do que tempo, a confiança do seu próprio filho. Porque se não for com você, ele vai sentar com alguém para conversar e para perguntar qualquer coisa. Deus abençoe.